etapa revisional do processo legislativo em que a Câmara Iniciadora avalia as contribuições da Casa Revisora e tão somente elas. Não cabem adições de textos novos, tampouco supressões de textos ou temas que ambas as casas já aprovaram. No caso concreto do Código Florestal, o Senado concluiu por um substitutivo ao texto inicialmente oferecido por essa Casa. Cabe à Câmara, portanto, apenas avaliar as alterações do substitutivo do Senado. O Supremo Tribunal Federal tem posição pacificada a respeito, conforme o acórdão da Ação Direta de Inconstitucionalidade 2182. Abre projeto de lei aprovado na Casa Iniciadora e remetido à Casa Revisora, na qual foi aprovado o substitutivo, seguindo-se sua volta à Câmara. A aprovação de substitutivo pelo Senado não equivale à rejeição do projeto, visto que emenda substitutiva é apresentada à parte de outra proposição, denominando-se substitutivo quando a alterar substancial ou formalmente em seu conjunto. Parágrafo 4º do artigo 118 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. Substitutivo, pois, nada mais é do que uma ampla emenda ao projeto inicial. A rejeição do substitutivo pela Câmara, aprovando apenas alguns dispositivos dele destacado, artigo 190 do Regimento Interno, implica a remessa do projeto à sanção presidencial e não na sua devolução ao Senado, porque já concluído o processo legislativo. Ela já sabe. Caso contrário, dar-se-ia interminável repetição de idas e vindas de uma casa legislativa a outra, o que tornaria sem fim o processo legislativo. Foi esse o entendimento da Suprema Corte. Portanto, trata-se da apreciação das alterações do Senado, propostas por meio do substitutivo, e não da avaliação deste como se fosse um texto novo e independente. Portanto, e para não parar dúvidas, o substitutivo, essa ampla emenda ao projeto inicial, deve ser organizado conforme preceitua o Regimento Interno da Câmara dos Deputados em seu artigo 190, como uma série de emendas. De tal... Já vou concluir, senhora presidente, porque é muito importante essa questão de ordem. De tal sorte, cada alteração proposta pelo Senado seria ou uma adição, caso a Câmara não houvesse manifestado sobre o tema, ou uma supressão, caso o Senado tenha optado por excluir parte do texto, ou ainda uma modificação, caso a Câmara Alta tenha proposto uma alternativa à posição deste plenário. A rejeição de uma adição do Senado excluiria parte do texto final. A rejeição de uma supressão faria retornar ao projeto o texto da Câmara, enquanto a rejeição de uma modificação importaria na recuperação do texto da Câmara em lugar daquele do Senado. Por óbvio, os textos em que a Câmara e Senado optaram pela mesma redação não estão sujeitos à presente etapa revisional. Levantamos essa questão de ordem. Levantamos essa questão de ordem, senhora presidente, dado que no item 18 das modificações propostas em seu parecer, o relator sugere a rejeição do parágrafo 4º do artigo 62 do substitutivo do Senado Federal, sem, contudo, explicitar que isso resulta na aprovação do artigo 35 da Câmara, que aborda a mesma temática e mesmo sua redação é semelhante. Parece-nos que o relator buscou unilateralmente excluir da redação final e, por conseguinte, do novo Código Florestal a temática das ocupações consolidadas em áreas de preservação permanente. Essa postura desrespeita o fato de que a Câmara dos Deputados e Senado Federal, soberanamente em seus respectivos plenários, decidiram que elas seriam tratadas nessa lei. Em suma, senhora presidente, a presente questão de ordem visa garantir que o processo legislativo
e a vontade das casas expressas por seus plenários seja respeitada, ainda que essa mesma vontade tenha sido contrária ao voto do Partido Verde e dos demais parlamentares ambientalistas. Para tanto, depreendemos da Constituição e do Regimento que o relator deve se pronunciar pontualmente sobre cada alteração do Senado Federal, de forma a garantir que prevaleça um dos dois textos quando houver divergência e que o mesmo texto seja aprovado em ambas as casas, não venha a ser suprimido pelo relator ou por meio dos destaques. Essa, senhora presidente, é a questão de ordem de suma importância que eu remeto à mesa, porque já há decisão do Supremo Tribunal Federal a esse respeito.